Olá, meu amigo do Portal Criativamente. Estamos aqui para mais uma videoaula de PHP com NetBeans, agora fazendo conexão com o banco de dados MySQL. Na última videoaula, nós vimos como fazer a conexão entre a nossa aplicação PHP e o banco de dados, um sistema gerenciador de banco de dados. Nessa próxima videoaula que estamos construindo agora, vamos ver como executar o comando insert. Então, para tal, eu tenho aqui, eu vou abrir aqui o meu SQLog, que trabalha sobre o MySQL, que foi o que utilizamos na videoaula anterior de como conectar com o meu banco de dados. E aqui eu tinha até criado no banco de dados chamado meu banco de dados, minha tabela. Tá? Essa minha tabela, ela possui apenas dois campos. A chave primária, ID minha tabela e o nome. Então, de tal forma que nós teríamos isso daqui. Então, por exemplo, eu posso cadastrar. Nós estamos fazendo aqui direto no SQLog, né? O Wagner, o Antônio, a Maria, o Pedro e assim por diante. Então, observe que a chave primária, o ID minha tabela, foi gerado automaticamente. A partir da construção da tabela, nós dissemos que a chave primária seria autoincremente. E aqui, utilizando o próprio o SQLog, eu fui inserindo alguns registros. Na verdade, o que nós queremos é construir uma aplicação PHP que execute, né? Bom, o comando insert que nós queremos embutir lá na nossa aplicação PHP vai ter essa estrutura. Insert into minha tabela. Qual é o campo que nós queremos informar? O campo nome. E quais são os valores? No caso, um único valor. Então, eu vou entrar aqui com o nome, por exemplo, eu quero cadastrar a Luísa. Ao executar esse comando, então, uma query executada, sendo uma query com sucesso, selecionei a tabela e atualizar. A Luísa foi cadastrada. Então, a base da construção do nosso PHP vai ser a seguinte. Em primeiro lugar, nós temos que conectar com o banco de dados. Em segundo lugar, executar o comando insert, informando que na tabela, minha tabela, nós vamos inserir, então por meio do comando insert, em minha tabela, nós vamos inserir uma pessoa chamada Luísa. Todo esse conjunto de instruções nós vamos colocar no nosso código PHP. Então, estou aqui já com o meu NetBeans aberto. Eu vou criar uma nova página web do PHP e eu vou chamar isso aqui essa página de comando insert. Então, tá lá, o comando insert, finalizar, excluir esses comentários que o NetBeans nos coloca já de cara, e estudos PHP, a nossa title. Então, o que nós queremos? Em primeiro lugar, vamos colocar aqui uma sequência. Nós temos que estabelecer conexão com o SGBD, que no caso é o MySQL. Em segundo, então, etapa 1, conexão com SGBD. Etapa 2, executar o comando insert. Então, essas são as duas etapas que nós queremos construir. A etapa 1 nós já aprendemos na videoaula passada. E a etapa 2 é o conteúdo novo que nós vamos inserir nesta videoaula. Então, eu já peguei aqui o código da videoaula anterior, onde nós definimos 4 constantes. A constante que aponta para o nome do servidor, o host. No meu caso, estou usando o MySQL local, portanto é localhost. O nome do usuário, root. O nome da senha, a senha, desculpe, 112233 aqui no meu caso. Aí você tem que ficar atento qual é a senha do MySQL que você está acessando e o nome do banco de dados
meu banco de dados. Tá? Eu vou apagar esse comentário dizendo que o PDO é o PHP Data Objects. Aqui nós vamos tentar fazer conexão com o banco de dados já acessando, tentar fazer conexão com o MySQL já acessando o banco de dados, no caso meu banco de dados. Se tudo der certo, conexão executada com sucesso. Se não for possível, vai ser apresentada a mensagem erro ao conectar com o MySQL e em seguida vai ser apresentada a mensagem de erro. Tá? Vamos ver se essa daqui tudo se refere à etapa 1 aqui, ó, conexão com o banco de dados, com SGBD MySQL e acessar o banco de dados especificamente, que é o meu banco de dados. Então, nós vamos executar somente este arquivo e a mensagem conexão executada com sucesso foi apresentada, portanto, tudo em ordem até aqui, não tivemos nenhum problema, nós conectamos com o MySQL e fizemos acesso ao banco de dados que foi chamado de meu banco de dados. Até aqui, tudo em ordem. Na sequência, o que nós vamos fazer? Aqui, ó. Nós vamos deixar essas mensagens ecoando só para a gente ver passo a passo o que está acontecendo. Eu vou criar uma variável chamada insert, onde vou colocar exatamente aquele comando que nós executamos lá direto do SQLOG. Né? Então, delimitado por apóstrofos. E aqui eu tenho o seguinte, ó, como o meu comando todo foi delimitado com apóstrofos, o conteúdo, com aspas, né? O dupla é aspas, o simples é apóstrofo. Então, insert into minha tabela, dizendo que o nome vale e o Luísa nós já inserimos. Vamos cadastrar aqui uma outra pessoa, a Marta, por exemplo. A Marta. Tá? Então, em uma variável chamada insert, nós já temos o comando a ser executado. Nas próximas linhas, nós vamos tentar executar esse comando insert. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, a nossa conexão, ela se chama PDO, é um objeto da classe PDO. Então, vamos lá, para a gente poder executar o nosso comando, Então, o PDO, e a gente faz assim, ó, essa seta, query, dizendo que eu quero executar o método query do objeto PDO, e entre parênteses eu tenho que colocar qual é o comando a ser executado. E ele está aqui na variável insert. Vou colocar o ponto final, o ponto e vírgula aqui para finalizar a nossa instrução. Então, veja só o que fizemos. Aqui em cima, ó, o objeto PDO foi criado a partir da classe PDO que estabelecia conexão com o banco de dados. Então, nós já temos um PDO aqui que está conectado com o banco de dados. E aí, o que a gente faz? PDO execute a query. Qual query? A que está armazenada na variável insert, que é este insert que foi colocado, atribuído aqui em cima. Então, nós vamos executar o nosso código, o nosso arquivo. Vai ser apresentada a mensagem conexão executada com sucesso, que é o resultado deste eco aqui. E observe que após a execução do PDO, nós não mandamos apresentar nada aqui embaixo, por isso que não foi feito nada. Não foi apresentada nenhuma mensagem. Mas se nós voltarmos aqui no nosso SQLOG, acessando minha tabela e dando um clique em atualizar, o ID 6 Marta foi executado. Portanto, nós já sabemos como executar um comando insert. Então, vamos acrescentar aqui ao nosso código uma mensagem de confirmação ou uma mensagem de erro. Se o insert foi executado corretamente, vamos apresentar a mensagem comando executado com sucesso. Se houve algum problema e o insert não foi executado corretamente, uma mensagem de erro, não foi possível executar o comando. Bom, como nós temos duas situações possíveis, nós vamos tratar de um if básico. Então, se o resultado desse PDO query, se ele for verdadeiro, ou seja, o comando deu certo, nós vamos ecoar echo
comando executado com sucesso, com ponto de exclamação. Caso contrário, else, vamos ecoar, não foi possível executar o comando. Muito bem. A única coisa que eu vou fazer aqui para poder melhorar um pouquinho a visualização, depois desse eco aqui em cima do conexão executada com sucesso, eu vou colocar aqui um eco BR para pular de linha. Tá? Então, estamos aqui, só que eu não vou inserir a Marta novamente, eu vou inserir aqui uma outra pessoa, a Júlia. Vamos cadastrar a Júlia agora. Então, só para a gente ver como é que está o nosso banco de dados lá. Tabela Meu Banco de Dados, tabela Minha Tabela, clique em atualizar. O último foi, registro inserido foi o 6, a Marta. Então, nós vamos agora executar o nosso arquivo. E houve um erro, eu errei em algum lugar aqui, deixa eu dar uma olhadinha para ver onde está. E já identifiquei, esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui no fim do comando. Estava até destacado, né? Eu que não observei. Então vamos lá, novamente, executar o arquivo. E conexão executada com sucesso, comando executado com sucesso, significa que o nosso banco de dados foi alimentado. A tabela Minha Tabela recebeu um novo registro. Então tá lá, Júlia. Isso aconteceu porque ainda nós temos que aprender a configurar a formatação dos caracteres, o TF8, o ANSI. Por isso que o Júlia aqui saiu todo bagunçado. Tá? Então vamos executar novamente. Agora eu vou mudar, em vez de Júlia, Roberta. E aí não tem acento. E numa próxima videoaula a gente vai ver como fazer essa configuração toda. Tá? Então vamos agora inserir o Roberta. Comando executado com sucesso. Se nós viermos aqui e atualizarmos, Roberta já foi inserido. Então, nós já sabemos como estabelecer a conexão com o banco de dados e como executar um comando insert. Na próxima videoaula, nós vamos fazer o update, depois vamos fazer o delete, depois nós vamos fazer o select, e aí nós temos esse ciclo. Apesar de estar utilizando estruturas bastante simples, nós já estamos conseguindo fazer com que a nossa aplicação PHP se conecte com o banco de dados e execute os comandos de manipulação de dados, insert, update, delete, e também nós vamos aprender como fazer as consultas, que é o comando select. Né? Então, até a próxima videoaula.